Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto Bancas Examinadoras, analisaremos a quinta questão da série Banca VUNESP. O tema do dia é regência. Aqui nós temos uma questão que foi retirada do último concurso da VUNESP para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cargo de escrevente técnico judiciário. Prova esta que foi realizada em 26 de abril de 2015. Foi retirada aqui uma passagem do texto para que nós analisemos o uso das preposições. E regência tem tudo a ver com preposição. Antes de nós analisarmos esta questão que aqui está posta, vocês podem parar o vídeo, copiá-la, enfim, fazer o que vocês pretenderem com relação a esta questão. Antes disso, nós vamos entender o assunto regência. Não é um estudo completo sobre regência, mas é algumas noções basilares para que vocês possam compreender quando o comando da questão versa acerca de regência verbal ou nominal. Vamos entender então, queridos alunos? Entendendo. Regência faz parte da sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as funções das palavras. Então nós vamos estudar dentre as funções de palavras o sujeito, o predicado, o complemento nominal, a adjunta de nominal, o predicativo, o aposto, o vocativo, o agente da passiva, o objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial. Então basicamente são esses os termos das orações. Então quando estudamos uma orações, a gente vai estudar esses termos. Professor, eu gostaria de um exemplo mais concreto. Vamos fazer então aqui para você um exemplo mais concreto do que eu estou dizendo. Vamos imaginar uma frase bem simples. A árvore é linda. Quando eu tenho aqui esta oração, aqui nós temos um verbo. A árvore é linda. Nós podemos analisá-la sobre vários aspectos. Vou escrever maior esta oração para que a gente possa fazer um estudo mais completo. Então vamos fazer aqui um pouco maior para que vocês visualizem a frase. A árvore é linda. Quando eu digo a árvore é linda, eu tenho duas possibilidades de analisar este contexto oracional. O primeiro é sobre o aspecto morfológico. Morfológico ou morfologia. Na morfologia, a gente vai ter que estudar cada um desses termos aqui, entender o que é cada um. Então, quando eu digo a árvore é linda, eu preciso analisar cada um dos termos aqui. Então vamos começar pelo A. Professor, eu nunca sei o que esse A é. Eu tenho uma videoaula na internet, foi a penúltima videoaula em relação a esta, que trata justamente da classificação do A. Como aqui eu tenho um substantivo, árvore, então A nesse contexto aqui é artigo. Por quê, professor? Porque ele está antecedendo um substantivo e fazendo concordância com esse substantivo. Então, árvore vai ser o substantivo. E o é, professor? O é o verbo ser. É o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo de ligação, né? É um verbo de ligação. E o linda vai ser um adjetivo, porque ele está qualificando árvore. Então, linda é um qualificador do substantivo árvore. Isso que nós fizemos aqui é uma análise morfológica. Agora, a gente pode fazer também uma análise sintática.
E esta aqui é a parte que os alunos apresentam maior dificuldade, que é compreender a diferença entre morfologia e sintaxe. Morfologia é aquilo que a palavra é originalmente. Professor, o que uma palavra é originalmente na morfologia? Na morfologia, ela vai ser aquilo que o professor Marcos convencionou chamar de sampavecipa. Como, professor? Sampavecipa. Escreve aí, professor. Então, ó, morfologia vai ser sampavecipa. Sampavecipa. Não entendi, professor. Sampavecipa, o que é sampavecipa? Vamos lá. Sampavecipa vai ser S substantivo, A artigo, N numeral, P pronome, A adjetivo. E depois, professor, vamos lá. V verbo, C conjunção, I interjeição, P preposição. E olha que preposição é muito importante, porque a questão que nós vamos analisar daqui a pouco tem tudo a ver com preposição. E o advérbio. Então, o advérbio aqui encerrando a classe da morfologia. Advérbio. Então, pessoal, preposição para nós vai ser a parte mais importante para entender sintaxe. Vamos aqui então relacionar isso aqui, ó, morfologia. Então, morfologia tem a ver com sampavecipa. Sampavecipa. O que é sampavecipa, professor? São as iniciais daquilo que é estudado dentro de morfologia. Substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, verbo, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. E na sintaxe, professor? Na sintaxe, nós vamos estudar outros grupos, outros termos. Professor, qual que é o principal na sintaxe? Bom, temos os termos sujeito e predicado. Esses aqui são os principais. Mas e no sujeito e no predicado, professor? Não tem aí mais termos? Tem. E como que eu vou fazer para gravar estes termos, professor? Você vai fazer assim, ó, capa ao. Então, capa ao. Capa ao. Professor, o que é capa ao? São as iniciais daquilo que você precisa saber. Então, vamos lá. O que é o C, professor? Complemento nominal. Complemento nominal. O que é o A, professor? Vamos lá. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Depois o P, predicativo. E o A, aposto. Legal. Agora tem mais? Tem ao. Vamos lá. A, agente da passiva. O, professor, objeto direto. Objeto direto. O outro A, professor, adjunto adverbial. E o último O, objeto indireto. Quer dizer que sintaxe eu posso entender como sendo funções, exatamente. Então a palavra desempenha funções da língua portuguesa. Quais funções? Tem duas funções principais, sujeito e predicado. Tem as funções que se relacionam a nome, que é o capa, complemento nominal, adjunto adnominal, predicativo e aposto. E as funções que se relacionam a verbo, que é o ao, agente da passiva, objeto direto, adjunto adverbial e objeto indireto. Quer dizer, professor, que eu fiz a primeira parte, análise morfológica, correto? Artigo, substantivo, verbo e adjetivo. E agora, professor, eu preciso analisar a outra classificação? Correto. Vamos fazer junto? Vamos lá, vamos fazer junto então. A segunda classificação. Como que vai ser essa classificação? Bom, primeira coisa, vamos saber quem é o sujeito. O que é lindo?
a árvore. Então, a árvore vai ser o que? O nosso sujeito. Então, a árvore vai ser o nosso sujeito. E a outra parte, professor, que sobrou? A outra parte que sobrou vai ser o predicado. Então, sujeito e predicado. Então, aqui nós já temos os dois termos básicos deste contexto oracional. Então, a árvore com a função de sujeito e o é linda com a função de predicado. Professor, é predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal, é sujeito determinado, indeterminado. Nós não vamos adentrar neste assunto, porque o objetivo hoje não é o estudo completo de sintaxe. É algumas noções básicas para nós resolvermos aquela questão precedente acerca de regência. Então vamos aqui só fazer uma análise sintática básica. Professor, achei os dois termos principais. Agora vamos para a parte de baixo? Vamos então para a parte de baixo. Na parte de baixo, a gente vai achar aqui a classificação destes termos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai classificar o a, depois a gente vai classificar a árvore, o é e o linda. O que é cada um disso aqui na sintaxe? Vamos imaginar. Professor, a árvore é o sujeito, certo? A árvore é o sujeito, toda a expressão. Mas tem uma palavra aqui ao lado de árvore, que é o a. Então, esse a, ele está ao lado de um nome. Então, ele é o quê? Adjunto, ou seja, aquilo que está junto. Adjunto, adnominal. Ah, professor, quer dizer que o que está ao lado de um nome é adjunto adnominal? Isso. Olha só. Minha árvore, o minha é adjunto adnominal. Esta árvore, o esta é adjunto adnominal. Duas árvores, o duas é adjunto adnominal. Professor, dá uma dica de ouro aí para mim. Todo artigo é adjunto adnominal. Pode escrever, pode gravar. Todo artigo lá da morfologia, quando for analisado na sintaxe, vai ser adjunto adnominal. O sujeito nosso é composto de duas palavras. Uma é mais importante. Qual? O sujeito. Então, a palavra mais importante recebe o nome de núcleo. Então, árvore é núcleo do sujeito. É núcleo do sujeito. Professor, e esse é? Esse é aqui, ele é um verbo de ligação. Eu não vou precisar classificá-lo, porque como verbo de ligação, é só isso que eu vou dizer dele. Ele não vai exercer a função de núcleo, que se fosse um outro tipo de verbo, seria núcleo do predicado. Professor, se fosse, por exemplo, a árvore caiu, aí o caiu seria núcleo do predicado. Seria núcleo do predicado. Então, qualquer outro tipo de verbo que não seja de ligação, vai ser núcleo do predicado. E esse linda, professor? Ele faz parte do predicado, sim. Mas como ele é uma característica da árvore, ele recebe o nome técnico de predicativo. Não entendi, professor. Predicado é toda a expressão aqui, todo comentário sobre o sujeito. Agora, quando você tem um verbo de ligação ligando uma característica do sujeito a esse adjetivo que representa a característica, isso recebe o nome de predicativo. Aqui no caso é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, neste caso específico nosso, é predicativo do sujeito. Então isso aqui, gente, é uma análise bem básica, bem superficial, não tem a pretensão de esgotar o assunto análise sintática. Por certo, vou esforçar-me bastante para fazer uma aula completa para vocês sobre todos os assuntos e, sobretudo, sobre análise sintática, para entender os termos. Nós temos musiquinhas, uma série de informações básicas e importantes para que nós entendamos aí este assunto. Partindo desse princípio aqui, nós vamos agora voltar para estudar a parte de regência. Então, aqui dentro da sintaxe,
da sintaxe, a gente vai estudar os termos oracionais, que é isso que vocês estão vendo aqui em destaque verde, e depois a gente vai estudar crase, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, colocação de pronomes, que aliás é uma aula que a gente tem bastante visualizações aí no YouTube. Eu fico muito envaidecido e feliz por conta dos inúmeros acessos que a gente tem nesta aula de colocação de pronomes. E a gente espera que isso sempre seja uma constante, né? Que as pessoas gostem, que as pessoas assistam, comentem e mandem aí mensagens para o professor. Então vamos agora à parte de regência, para que vocês entendam um pouquinho mais. Então, regência. O que é regência, professor? Regência é o nome dessa relação de subordinação que vai ocorrer entre um verbo ou um nome e seu complemento. Não entendi, professor. Você vai entender, fique tranquilo. Quando eu digo sou contrário, eu quero dar uma informação. Se eu chegar para vocês e falar sou contrário, esta informação não está de todo completa. Da mesma forma, quando eu digo eu sempre gosto, esta informação não está completa. Por quê? Porque quem gosta, gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, sou contrário, a palavra contrário é um nome. Em sou contrário, contrário é um nome. Professor, como que eu sei que é um nome? Bom, tudo que não é verbo é nome. Então, em sampa vecipa, sampa, substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. É tudo nome. E o verbo? Verbo é verbo. Então, contrário é nome. E em gosto, professor? Gosto é verbo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais e eles gostam. Então, sou contrário. Quem é contrário pode dizer sou contrário a novos projetos? Não. Posso dizer eu sempre gosto novos projetos? Não. Está faltando alguma coisa. Está faltando um termo integrador para dar sentido a este contexto frasal. E que termo que é, professor? Vamos lá. Quem é contrário a alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então a gente percebe aqui que está faltando um termo integrador. Qual é a classe de palavras que liga termos, professor? Que liga palavras, professor? Preposição, que é aquilo que o professor tinha dado destaque lá aquela hora. Então aqui sou contrário a novos projetos e eu sempre gosto de novos projetos. Então o termo que estava faltando era preposição. Então é a preposição a que vai ligar os termos aí da oração. Os termos, as palavras, melhor dizendo, né? Então, preposição vai ligar palavras, vai fazer a função de termo de regência, integrador na regência. Professor, quais são as preposições? Vamos fazer aqui uma listinha das preposições, para quem não está lembrado. Então, quais são as preposições, professor? Vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, trás. Então, as preposições estão aqui colocadas, né? As principais preposições essenciais, porque tem as acidentais também. Então, as principais preposições estão aqui colocadas. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, trás. Então, aqui estão as principais preposições. Vocês podem parar o vídeo e copiá-las.
Vamos lá, dando sequência aqui ao assunto. Professor, isso aqui o senhor disse que é nome, exatamente. Quer dizer que quando eu preciso de uma preposição para ligar um nome a um termo a ele relacionado, eu tenho regência nominal? Exatamente. Ligou o nome, regência nominal. Ô professor, e se for verbo, por exemplo, gosto? Aí você vai ter regência verbal. Então você entendeu o princípio básico. Quando completa um nome com preposição, é regência nominal. Repetindo, quando completa um nome contrário com preposição, regência nominal. Quando completa o sentido de um verbo com preposição, regência verbal. Vamos continuar, professor? Vamos lá. Só qual que é a diferença de termo regente e termo regido? É muito fácil. Vamos lembrar aqui do regente Feijó, só para você gravar aí por um personagem histórico, regente Feijó. Olha só, eu confio em Deus. Professor, confio é verbo ou nome? Vamos lá. Confiança seria nome. Confio vai ser o quê? Verbo. Não entendi. Vou escrever para você aqui, ó. Vou fazer maior para você visualizar isso. Tenho confiança em Deus. Tenho confiança em Deus. Sim, professor, estou entendendo. Confiança é verbo ou nome? É nome. E confio? Confio é verbo. Então aqui é regência verbal? Exatamente. E confiança em Deus? Regência nominal. Por quê? Porque regência nominal tem a ver com nome, completo sentido de nome. Professor, e qual que é a classificação desses termos aí? Bom, muito simples, né? Eu tenho uma aula na internet, no YouTube, no meu canal, que é sobre predicação verbal. Então, em predicação verbal, você percebe que aquilo que completa o sentido de um verbo com preposição vai ser objeto indireto. Então, em Deus, nesse contexto aí da frase, é objeto indireto. E o em Deus embaixo, professor? Em Deus é a mesma palavra, exatamente, é a mesma expressão. Só que agora aqui ele está completando um nome, então ele vai ser complemento nominal. Quer dizer que o que completa nome, complemento nominal. O que completa verbo, complemento verbal. E o complemento verbal tem um apelidinho, né? Pode ser objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Entenderam? Então, olha só. Confio, nome, isso aqui é regência verbal. Confiança, nome, regência nominal. Professor, já dá para eu saber o que é termo regente e termo regido? Claro que dá. É óbvio que dá. Observe isso aqui, regente Feijó. Quem que aparece primeiro, o regente ou o Feijó? O regente. Entendi, professor. Quer dizer que regente é sempre o primeiro termo? Isso, aquele que pede a preposição? Exatamente. Olha que legal. Olha essa dica. Regente é o termo que aparece em primeiro lugar. É aquele que vai pedir a preposição. Então, regente. Então, aqui, nesse nome simples, professor, regente Feijó. Regente é o regente? É. E Feijó? Feijó seria o termo regido. Feijó seria o termo regido. Poxa, gostei, professor. Vamos anotar então? Vamos lá. Então, olha só. Confio, termo regente. Em Deus, termo regido. Toda a expressão aqui em Deus vai ser o termo regido. O professor que só marcou Deus, mas o em Deus todo é o termo regido. Temos confiança em Deus. Confiança é o termo regente. Em Deus é o termo regido, igual aqui na de cima. O em Deus é o regido. Entenderam, pessoal? Vamos lá. Termo regente, palavra principal a que outra se subordina. É o termo que pede o complemento. Quem está pedindo complemento aqui, professor?
O confiar, ó, confio. Quem confia, confia em. Quem tem confiança em. Então, regente é o termo que aparece em primeiro lugar, regido é o termo que aparece depois aí para completar o sentido. Então, o termo regido é a palavra dependente que serve de complemento e que se subordina ao termo regente. Então, ó, para que nós pudéssemos fazer aquela questão da VUNESP, era fundamental que nós entendêssemos todos esses conceitos aqui. Professor, tem alguma obra que eu possa adquirir, que eu possa consultar, que é referência no que concerne a regência? Tem sim. É a obra do professor Celso Pedro Luft. Então, qual que é a obra de referência quando nós trabalhamos o conceito regência? Esta obra aí que vocês estão vendo, ó, Dicionário Prático de Regência Nominal ou Dicionário Prático de Regência Verbal, né? Dicionário Prático de Regência Verbal. Esta sim é uma obra de referência, né? A última edição de 2010 já era a 9ª edição do Dicionário Prático de Regência Verbal. Então, pessoal, se quiserem entender de regência, são esse professor especificamente, Celso Pedro Luft, que tem um discípulo aí muito bom, Cláudio Moreno, com uma obra excelente também, que vocês podem consultar. Cláudio Moreno, é uma gramática muito boa. Celso Pedro Luft é, sim, referência em língua portuguesa e, sobretudo, em regência. Então, vamos voltar agora para o teste, para que nós possamos responder a esta questão da VUNESP. Um tempinho para vocês lerem aí o enunciado. Vamos lá? Na passagem, outras são promíscuas, embora prefiram a palavra gregária, estão cercadas de muitas outras, que, de, por. As palavras destacadas são preposições. Opa, professor, vamos começar então, professor, nossa análise? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, ó, de, por, o cara já começou a falar. São preposições, legal. Quer dizer que ele já começou a pedir o que ele quer. Assinale a alternativa em que elas estão empregadas de acordo com a norma padrão de regência verbal e nominal. Olha só, pessoal. Norma padrão. Vamos começar então a entender uma coisa. Por nós não sermos um país, infelizmente, que não primamos pela leitura, né, como paixão, como amor, as pessoas cometem muitos erros na vida cotidiana. Por quê, professor? Porque nós reproduzimos aquilo que ouvimos. Então, desde cedo, desde a mais tenra idade, nós estamos acostumados a algumas coisas de modo equivocado, né? Uma linguagem muito informal e que não tem a ver com aquilo que preconiza a gramática pátria, a norma padrão. E aí nós vamos aprendendo de modo equivocado. Então é muito comum as pessoas, quando querem ir a algum lugar, elas dizem assim, ó, vou no banco, né? Quando ela quer dirigir-se ao estabelecimento bancário, ela diz, vou no banco, vou no banheiro. Então as pessoas fazem isso com muita frequência. Por quê? Porque ouvem isso com muita frequência também. Professor, eu não posso falar isso? Veja bem, pessoal. Aquilo que você pode falar, aquilo que você não pode falar, é muito em função do contexto. É evidente que se nós falássemos corretamente o tempo todo, talvez nós espantássemos as pessoas à nossa volta. Então, a dica que nós damos, e aí nós encontramos essa orientação em muitas gramáticas, inclusive no professor Pasquale Cipro Neto, no professor Hernani Terra, que é uma obra muito boa, curso prático de gramática do professor Hernani. Ele estuda muito essas questões da distância entre o português falado e o português escrito. Então a gente precisa tomar muito cuidado, por quê?
linguagem é igual roupa, né? Então você precisa adequar ao ambiente. Se você está num ambiente onde você precisa falar corretamente, é importante que você fale corretamente. Se você está num ambiente que peça que você possa falar informalmente, você fale informalmente. Vou no banco, certo, professor? Não, isso aqui é uma questão regencial. Por quê? É o verbo ir. E quem vai, vai a algum lugar. Então você deveria dizer assim: vou ao banco, vou ao estabelecimento bancário. Então esta aqui é a forma correta de falar esta frase, essa construção: vou ao banco. Isso é o que? Isso é regência, porque o verbo ir ele é sempre introduzido pelo a, no sentido de dirigir-se a algum lugar. A gente pode até ter uma construção com o em, mas o, que é uma contração aí, mas numa outra hipótese que hoje nós não vamos analisar aqui. Então prestem muita atenção, porque como nós estamos aqui dando aula de língua portuguesa, como nós estamos pretendendo acertar questões de concurso, é evidente que a norma padrão é que será aquela cobrada e é justamente a regra para a qual vocês devem focar a atenção. Então, vou no banco, vou ao banco. Aqui nós já tivemos aqui um exemplo de forma correta e incorreta de pronunciar alguma coisa. Vamos analisar cada uma dessas questões para entender primeiro regência verbal, depois regência nominal. Vamos lá. Eles se admiram de... E olha que a gente nem precisou voltar ao texto. Nós vamos analisar isso aqui sem ler o texto, porque tem muita gente que crê erroneamente que isso aqui é questão de interpretação de texto. Não é questão de interpretação de texto, né? Essa aqui é uma questão de gramática, é uma questão gramatical para você entender regência. Então na letra C a gente vai ter persiste, voltando. Na A, admira e preferência. Na B, recusa, indiferente. Na C, persiste, responsável. Na D, hesita e favorável. E na E, insiste e suspeito. Então aqui nós temos essas palavras aqui e nós devemos analisá-las. Vamos lá então analisar, pessoal, qual que será a resposta. Professor, vamos começar pela E? Vamos começar pela E para a gente chegar aqui à resposta. E. Ele insiste de negar tudo, mas é suspeito por ter recebido propina. Pessoal, vou fazer uma parte aqui. Veja bem, quando a gente fala em regência, existem alguns verbos na regência que você deve saber. Por exemplo, o verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo entregar, o verbo implicar. Vários verbos, tem mais ou menos uns 15 que eu os chamo carinhosamente de verbos concursísticos e que vocês devem saber. Então, verbos importantíssimos que você deve saber: o verbo assistir, o verbo visar, o verbo aspirar, o verbo implicar, o verbo pagar, o verbo perdoar, enfim, são vários verbos. E aqui é uma questão interessante de regência verbal, porque esses verbos aqui, eles podem ser transitivo direto ou transitivo indireto e com sentidos diferentes. Então, quem vai determinar a preposição é justamente o sentido. Quem vai determinar a preposição é justamente o sentido. Então, se vai ter preposição ou não, é pelo sentido. Professor, não entendi isso não. Vou dar um exemplo para vocês. Vou tentar aqui passar um exemplo para vocês, ó, desses verbinhos que mais caem. Essa questão aqui que eu estou passando é até fácil. É até fácil se nós formos analisá-la no contexto em que está. Vamos pensar agora nesses verbinhos que o professor
colocou aqui. Professor, pegue um só para exemplificar. Vamos lá, é questão de regência, pessoal. Regência. Olha só. Eu digo assim, ó, eu aspirei a vaga de chefia. Eu aspirei a vaga da chefia, de chefia. E eu aspirei ao ar puro. Eu aspirei ao ar puro. Professor, é certo isso aqui? Depende, depende. Por que depende? Olha só, o verbo aspirar. Então aqui o professor está ensinando para você, além do teste, hein? Aqui nós vamos explicar para você o verbo aspirar, que é um dos que mais cai. Em outra aula eu vou falar só de regência, de cada um desses verbos. Mas aqui nós vamos falar do aspirar. Vamos pensar no verbo aspirar. O aspirar, primeiro, você tem que saber o que é verbo transitivo direto, tem que saber o que é verbo transitivo indireto. Então, o verbo aspirar, o que ele tem de curiosidade, professor? Ele é verbo transitivo direto no sentido de cheirar. E ele é verbo transitivo indireto com o sentido de desejar, querer, pretender. Certo? E quando ele é transitivo indireto, ele precisa do a, da preposição a. Então vamos analisar aqui o contexto frasal. Vamos analisar esse contexto frasal aqui. Eu aspirei a vaga de chefia. Do jeito que está colocado aqui, ele é transitivo direto. Então você estava cheirando a vaga? Você estava cheirando a vaga? Eu aspirei a vaga de chefia? Não. Se você estava pretendendo a vaga, se você estava querendo possuir essa vaga, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Porque aqui você só usou o artigo. Então aqui, qual que é o certo, professor? Você deveria ter colocado a crase. Então isso aqui, do jeito que está colocado, está errado. Isso aqui, do jeito que está colocado, está errado. Como que deveria ser, professor? Deveria ser com crase. Então, eu aspirei a vaga de chefia. A vaga de chefia. Para que estivesse correto aqui, nós deveríamos ter colocado o acento indicador de crase, o acento grave. Então, errado em cima e certo na de baixo. Eu aspirei ao ar puro. Quer dizer, você estava desejando, ambicionando um ar puro no sentido de querer algo. Não era nesse sentido que a frase está construída. A frase quis dizer: eu cheirei o ar puro, eu inalei o ar puro. Então, como está colocado, também está errado. Então, quando você cheira alguma coisa, quando você aspira alguma coisa, quando você inala alguma coisa, deve ser sem a preposição. Então, eu aspirei o ar puro, eu aspirei o doce perfume, a doce fragrância que provinha daquela mulher. Então, no sentido de cheirar, tem que ser transitivo direto, e aí você não pode usar o a. Então, está errado aqui na de cima, porque só tem o artigo, e na de baixo, porque constou a preposição que não deveria figurar. Então, aqui o professor deu dica para você do aspirar. Beleza? Então vamos voltar para o nosso teste agora. Você pode parar o vídeo, copiar aqui o exemplo do aspirar para entender. Vamos voltar à questão. Então, voltando à questão, nós vamos analisar a questão e o que se pede é preposição. Professor, qual que era mesmo o termo? Admirar aqui, preferência, e na B, professor, recusar, indiferente, e na C,
persiste, responsável. E na D, hesita, favorável. E insiste e suspeito. Vamos analisar? Vamos lá. Analisando a questão, a gente vai verificar se está certo ou se está errado. Vamos lá. Primeiro, pela E, professor, ele insiste de negar tudo. Errado. Por quê, pessoal? Bom, porque a regência do verbo insistir, depende de contexto, né? Fundamentalmente, quando a gente fala em regência, também é contexto, né? Como a gente viu do aspirar. Então, o verbo insistir, em qualquer contexto que ele for usado, inclusive se vocês pesquisarem aí qualquer bom dicionário ou a obra do professor Celso Pedro Luft, você verá que quem insiste, em regra, insiste em alguma coisa. Pode também ser o sobre, pode ser o por, pode ser o para. O contexto vai determinar qual é a melhor preposição, mas o de definitivamente não é a preposição adequada para a gente usar para o verbo insistir. Então aqui está errado, porque esse de não é preposição para ser usada aqui. Então ele insiste em negar tudo. E o suspeito, professor? O suspeito também tem uma regência fixa. Quem é suspeito por alguma coisa. Por alguma coisa? Não, professor, claro que não, né? Quem é suspeito de alguma coisa. Aqui o examinador queria que nós pensássemos que fosse o por, mas não é, pessoal. Quem é suspeito de alguma coisa e não por alguma coisa. Então, recapitulando, quem insiste em alguma coisa e quem é suspeito de alguma coisa. Então, a frase correta seria: ele insiste em negar tudo, mas é suspeito de ter recebido propina. Suspeito é o de e insistir é o em. Então, resposta E está errada, não é. Há um que hesita de fazer o negócio, os demais são favoráveis por comprar o terreno. Vamos analisar aqui. Professor, certo ou errado? Vamos analisar uma a uma. Vamos analisar uma a uma. Persiste. O verbo persistir. Persiste não, estamos na D. Hesita. Verbo hesitar. Professor, o que significa hesitar com H? Hesitar com H, porque tem o hesitar sem o H, que é escrito com X, né? Hesitar, no sentido de êxito. Hesitar nesse sentido aqui é vacilar, titubear, pôr em dúvida. E o hesitar nunca hesita de. A gente hesita em alguma coisa, sobre alguma coisa, acerca de alguma coisa. Então, o verbo hesitar, ele não pede a preposição de. Ele vai pedir o em, ele vai pedir o sobre, ele pode pedir o acerca, mas o de não. Então está errado aqui este uso do de. Então quem hesita em fazer alguma coisa. E agora, professor, regência nominal favorável. Quem é favorável? É favorável a alguma coisa. Quem é favorável a alguma coisa. Então, aqui está errado também, professor. Isso. Por quê? Porque que no teste colocou é favorável por comprar o terreno. Qual que deveria ser mesmo, professor? Quem é favorável a alguma coisa. Então, favorável, regência nominal, ele vai pedir o a. Então, favorável a. Então, a resposta não pode ser a letra D. Teste da VUNESP. Persiste, professor. Quem persiste de? Não. Como verbo transitivo indireto, o persistir, ele sempre vai pedir o em. Então, ele persiste em
alguma coisa. Então o D está errado. O D está errado. E quem é responsável, professor? Responsável por alguma coisa? É. Quem é responsável por alguma coisa? Está certo? Está. Por quê? Porque o responsável, que é questão de regência nominal, uma pessoa pode ser responsável de, pode ser responsável por, pode ser responsável perante. Então, responsável está certo. Pode ser o de, o por, que foi colocado no teste, e o perante. Ah, professor, então essa é a resposta? Não, não se esqueçam que aqui o persiste tinha um erro. Então, a resposta não é C por causa de persiste. Vamos lá, recusar. Na B, professor. Resposta é A ou B, pessoal. Uma das duas. Vamos na B. Recusar. Em regra, recusar é transitivo direto. Eu digo assim, eu recusei o convite. Então, em regra, o verbo recusar é transitivo direto. Não precisaria de preposição. Agora, nesse sentido aqui, ó, recusava-se de ajudar, o que a gente tem? A gente tem um erro, né? Por quê? Porque quem se recusa a alguma coisa. Então a pessoa se recusa a ajudar e não de ajudar. Então aqui ele é classificado como verbo transitivo pronominal. Então ele precisa desse pronome aqui, recusa-se. Mas a regência dele vai ser o a. Então o termo regido tem que ser introduzido pelo a. Então recusa-se a fazer alguma coisa, recusa-se a ajudar, recusa-se a ajudar. Professor, e o indiferente? Quem é indiferente? Indiferente por? Não. Em regra, essa regência aqui não dá, né? Pode ser que em algum contexto você consiga encaixar, mas não é o caso, né? Se você estudar qualquer bom dicionário, você pode pegar o Aurélio, o Owais, você pode pegar o dicionário Sacone, o próprio dicionário Luft. Você vai perceber que o indiferente é um nome que ele pede o a, basicamente. Pode ser o para com também, pode ser o com, né? E aí vai depender do contexto frasal. Mas o por, não, ninguém é indiferente por. É indiferente a, indiferente com, indiferente para com. Então, a B também está errada. Professor, a resposta é a A? Exatamente, queridos alunos, né? Então, chegamos até aqui e descobrimos que a resposta correta é a letra A. A letra A. Então, eles se admiram de que tenhamos preferência por, né? Eles se admiram que tenhamos preferência por. Então aqui admirar, quem se admira de alguma coisa. Nesse contexto também ele é verbo transitivo pronominal e aqui ele vai pedir o de, né? Quem se admira de alguma coisa. E o preferência, professor? Preferência é o nome, né? Então quem tem preferência por alguma coisa, né? Ou a gente pode usar a ou para com, né? Para com. Ou por, que é o que a gente deu aí no teste, tá? Preferência a alguma coisa, para com alguma coisa, por alguma coisa. Então esta é aqui a resposta da quinta questão que nós analisamos e o assunto do dia foi regência. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Encerramos aqui nossa explanação. Obrigado a todos do Brasil e do exterior por terem assistido a esta videoaula. Inscrevam-se aí em nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos. Façam divulgação, postem comentários e sugestões. Fiquem com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro.